Esta coisa da máscara, de não usar mais máscara, eu não preciso usar máscara, eu particularmente penso que tá muito adiantado isso, né? Eu acho que não é um sacrifício tão grande para a gente tá usando a máscara e tá se prevenindo caso a gente se encontre com alguém que ainda tem o vírus. Porque é fato que o vírus está circulando ainda entre nós. Então, a gente não sabe o que ele pode causar em cada um. Outra coisa muito importante é que os nossos bebês ainda não estão vacinados, né? A gente sabe que nós estamos aguardando a aprovação aí da vacina para as crianças de 6 meses a 4 anos, porque foi liberado para de 5 a 11, né? Então, a gente ainda tem uma parcela da nossa população grande que está precisando de vacina ainda. Com essa 4ª dose dos idosos e a vacinação das crianças de 0 a 4 anos, é que a gente vai poder realmente se sentir mais tranquilo para daí pensar em tirar a máscara, certo? A gente vê ainda que Inglaterra e Japão, 2 potências, estão com altos números de casos e cada um adota uma política diferente. A Inglaterra, ela acompanha os casos através de testagens contínuas. E apesar deles estarem sabendo e testando, ainda é muito grande o número de casos. No Japão, eu já falei com vocês aqui, é a questão deles querem Covid 0, mas eles estão num boom de casos, crescimento. No Brasil, eu quero ainda apontar que a gente tem feito muito pouco teste. Então, os próprios cientistas, o Átila, como eu digo para vocês que eu sempre acompanhei, o Átila e a Marino, eles alertam a gente que hoje eles não têm dados. Desde aquela queda do sistema do governo de apontamento de dados, a gente perdeu, entendeu? Nós perdemos índices importantes. A gente não tem como dizer com segurança que o Covid está controlado no país. Nem temos dados para estar falando em transformar numa doença endêmica, como é a dengue, porque a gente não tem dados hoje. E isso é sério. Então, para encerrar o assunto, eu vou continuar de máscara. Já que as pessoas que estão tão incomodadas com as máscaras querem ir na linha de frente, né, no abre-alas do vamos acabar com o Covid, vão. Eu vou esperar para ver no que dá. Pelo menos mais um mês, a gente vai ver no que dá. É lógico que nós estamos felizes. O carnaval não deu reflexos que as pessoas mais pessimistas pensavam. Ah, depois dessa bagunça vai ter um boom. Graças a Deus não teve. Mas nós vamos continuar esperto. E eu, da minha parte, vou continuar de máscara pelo menos mais um mês. E você, o que você acha? A gente vai recebendo comentário antes de vir para cá e sempre a cabeça fica querendo falar de todo mundo. Mas eu vou me segurar e vou começar a fazer isso semana que vem. Combinado, coleguinhas? Para hoje ainda eu tenho algumas coisas importantes para falar e são coisas que a gente está preocupado em levar informação e também levar informação falha, não é mesmo? Porque hoje em dia, pela internet, dependendo das fontes de notícia que você segue, né? Dependendo da fonte que está te alimentando de notícias, elas são muito díspares, tá? Do mesmo jeito que você vê uma notícia sendo dada de uma forma, você vê ela sendo dada de forma completamente oposta. É isso que eu fico lutando para entender no mundo atual, né? Porque para mim isso acontece a partir do ano de 2016, né?
a gente precisa prestar atenção em quais as fontes que estão informando a gente. Eu tenho visto pessoal de blog que eu sigo muito, Brasil de Fato, o TV 247, que tem jornalistas maravilhosos, e outros. E também vejo Jovem Pan, também assisto My News, que é o outro lado, né? A mesma notícia, se você vê ela ser tratada pelos dois, você vai ver que tem muita diferença. Por isso, por essa razão, é que alguns amiguinhos, coleguinhas, ainda acreditam em coisas sem a mínima lógica, sem nada daquilo que a gente aprendeu desde criancinha, sabe? Como que são os costumes, como é que a educação manda a gente tratar as pessoas, o que é crime, como o crime deve ser tratado, né? Essas coisas que às vezes eu me perco nos tempos atuais. Mas eu quero falar sobre a guerra ou operação militar, né? Tem muita gente se arvorando em defender a Ucrânia como coitadinha, e na realidade o que a gente tem visto é que isso é história. História aquela com E, tá? História, e não história, tá? Porque quem tem o mínimo de conhecimento vai ver que estão transformando notícias em escândalos porque se aproveitam do gosto popular das pessoas e do imediatismo em julgar. Eu só vou citar um exemplo que eu fiquei com medo de dar notícia e depois eu vi o William Bonner pedindo desculpa, né? Os russos atacaram um shopping na Ucrânia. Daí quando você vê uma notícia dessa, você pensa, nossa, as pessoas lá tomando café, fazendo comprinhas, né? Crianças passeando pelo corredor do shopping, aquela alegria. Não! O shopping servia de depósito de armamento para os rebeldes ucranianos atacarem e aglomerar suas armas. Gente, é uma guerra. Para nós, nunca vai deixar de ser uma guerra. Muitos estão morrendo. A gente ainda está vendo brasileiro indo lá morrer, gente. Isso não é brincadeira. Mas, enfim, eu respeito a opinião de cada um. E se você é daqueles que prefere ir lá morrer ao invés de ficar jogando em casa seus games, né? Porque eu também estou atualizando meu vocabulário, né? Da outra vez que eu dei a notícia, eu falei joguinho, cheguei em casa e fiquei morrendo de vergonha. São games, né, gente? Vocês me corrijam. E tem coisa que tá passando, vocês não estão me corrigindo, tá certo? Cadê a produção? Vamos trabalhar, né? A água está relacionada diretamente com reflorestamento, manutenção dos nossos recursos naturais, os nossos mananciais, conservação, também a não contaminação. A gente tem ouvido tanto falar, né, dos agrotóxicos, atualmente do pacote do veneno, que já foi aprovado na Assembleia. Lembra que a gente falou aqui do Ato pela Terra, que foi convocado pelo Caetano Veloso, e onde eles estão tratando dos impactos a que a Terra está exposta, e uma delas, e principal, são os venenos, são os agrotóxicos. E agora a gente está trabalhando com uma liberação muito grande de compostos que a gente não era permitido utilizar no Brasil. E mesmo não sendo permitidos, vocês sabem, ou pelo menos deveriam saber, da contaminação nos rios, no Mato Grosso, no Amazonas, né? E agora também essa discussão da liberação da mineração nas terras indígenas, né? Essa liberação, o grande problema é que para tirar os minerais, os equipamentos soltam resíduos.
principalmente o mercúrio, que contamina as águas dos rios no Amazonas, no Mato Grosso, e a gente vê isso caminhar de uma forma que, ao invés de melhorar, a gente ter se adaptado à preservação e a palavras de ordem dos ambientalistas, a gente se viu no caminho contrário, achando realmente que a economia é mais importante, que o índio não tem valor porque ele não está inserido nesse modelo econômico que nós temos hoje, que cada vez é mais selvagem, né? E que não aceita o diferente, não aceita as regras de conservação, porque a exploração, pelo próprio nome, como a gente vê, explorar, ela vai além dos limites possíveis. Isso que a gente tem visto. E o que vai acontecer se a gente continuar da forma que está? Eu, particularmente, não acredito que o recurso vai acabar. Eu não acho que a gente vive num planeta onde Deus colocou as coisas de uma forma que não tem como isso acabar, a não ser pelas mãos de Deus. Mas o que a gente tem visto nos últimos tempos, e você pode se ater nisso, são os grandes desastres, né? As chuvas com alagamentos enormes, a derrubada das florestas, que cada vez tem sido em ritmo acelerado, os acidentes, como aconteceu em Minas Gerais, da queda daquela pedra enorme. Essas coisas a gente tem visto que está se agravando, né? É o que a gente tem acompanhado. São fenômenos naturais catastróficos que têm acontecido com mais regularidade nos tempos atuais. A gente estava ligado tanto na pandemia, nesse pavor que a gente estava passando e que agora está melhorando, né? Você sabe, a gente tem falado aqui no 11h30, está melhorando. Mas a situação da Terra e do nosso meio ambiente está longe da gente dizer que está melhorando. O que a gente tem visto é cada vez mais desequilíbrio. E quais as ações que a gente deveria tomar, gente? Preservação dos nossos recursos naturais. Vamos parar de derrubar as nossas árvores, as nossas florestas e vamos reflorestar. A gente tem falado tanto aqui nisso. A gente precisa de árvores, principalmente no entorno de mananciais, né? A gente tem visto discussões para a construção de um loteamento de casas populares aqui na minha cidade, nas margens de um manancial, onde também fica o nosso horto florestal. Nós precisamos ter consciência dos impactos maiores dos que já existem e foram causados para o futuro. A gente precisa continuar falando que a gente tem que preservar. Eu não acredito, como eu disse há pouco, que a gente vai sofrer com a falta d'água. Porque isso eu não acredito. Porque o nosso mundo é muito perfeito, criado por Deus. Eu acredito sim que a gente pode envenenar toda a água que estiver disponível para as pessoas e para os animais. A gente tem ações que devem ser planejadas, não é mesmo? E também existe o papel importantíssimo dos vereadores. Se você segue o 11h30, já assistiu aqui algumas vezes, eu falar da importância do vereador numa cidade. Muitas vezes as pessoas acabam
não compreendendo o papel do vereador e achando simplesmente que ele é uma pessoa que está lá para ajudar você em alguns problemas. Pede para o prefeito tal coisa para mim, vê se você agiliza um emprego para o meu parente e acaba achando que o papel do vereador é esse. Muito pelo contrário. A importância de um vereador a gente vai ver nessa primeira parte através do trabalho de uma pessoa que eu já apresentei aqui para vocês e que ela é uma protetora que mora no Ceará e, além de ser uma protetora de animais, que põe a mão na massa e que tem um trabalho enorme sendo feito, ela faz sozinha, entendeu? Ela é vereadora na cidade de Juazeiro do Norte. E lá ela tem atuado de forma brilhante. Como que eu digo isso? Forma brilhante porque, além dela ser uma mulher, dela encampar essa luta pelo sofrimento, né, para acabar com o sofrimento animal, ela está atuando exatamente como deve atuar um vereador. Bota a notícia, Bruno. Tá aí, ó. Jaqueline Gouveia, uma linda que ficou minha amiga, que tá inscrita no meu programa. No Instagram ela tem 70 mil seguidores, entendeu? E ela desempenha o trabalho de proteção que a gente pode ver através dos vídeos dela. Mas essa notícia é do trabalho dela como vereadora. E aí é que eu estou querendo dizer para vocês da importância do papel do vereador. Lá em Juazeiro do Norte é tradicional uma corrida de jumentos. Eu vou poupar vocês das imagens porque eu acho que quem sabe, sabe, e quem não sabe, não sente nada, é que costuma gostar de ver esse tipo de cena, né? Mas para ela lá foi muito importante divulgar, né, esse evento para que ela, nessa notícia, ela assumisse o papel de uma vereadora. Se existe no meu município uma prática, seja ela cultural ou de tradição, e essa prática envolve sofrimento dos animais, o vereador é que tem que atuar para que essa prática não exista mais. E foi isso que a Jaqueline fez lá na cidade dela. E ela já conseguiu que prefeitos de cidade vizinha já cancelasse a festa. Esse tipo de prova. Porque lá eles colocam jumentos para correr. É uma corrida de jumentos. Mas pasmem, para quem não conhece jumento, jumento não corre. E o que a gente vê nas cenas absurdas pelas ruas de Juazeiro é o sofrimento de jumentos que são colocados para disputar uma prova que, além deles não serem hábeis para isso, não tem sentido nenhum. O sentido existe na cabeça de quem está vendo um sofrimento e vendo o bicho agonizar, com todo mundo gritando, é o próprio circo dos horrores, né? É o que a gente via, né, antigamente na Roma Antiga, botando os próprios seres humanos para lutar e as pessoas gritando ao lado, né? A gente poderia falar também dos rodeios, mas é uma questão à parte, que envolve uma indústria já e muita gente que sobrevive disso e que essas pessoas vencem quando existem as discussões sobre rodeios. Inclusive, eu já fui muito a fundo nesse assunto, mas em uma outra época da minha vida, e os rodeios é melhor a gente deixar para as autoridades máximas cuidarem, porque envolve uma indústria poderosa na economia. Mas uma corrida de jumentos, né, gente? A gente pode trocar por tantas outras atividades interessantes e a Jaqueline foi lá e fez história. Ela fez um projeto de lei que proíbe na cidade de Juazeiro
de fazer mais uma corrida de jumentos. Lá, se Deus quiser, porque as leis já estão feitas, o que cabe a nós está feito, graças a Jaqueline, essa mulher porreta, arretada, ela apresentou o projeto e esse projeto com certeza vai trazer as mudanças necessárias para acabar com esse tipo de sofrimento.